Renato. Renato Vieira, vai dar a palestra de hoje, né? Vai nos trazer o tema Estamos a Caminho da Luz. E nesse momento em que a gente está nesse processo, nós vamos então ajudar o nosso irmão com o nosso projeto de simpatia, para que ele possa desenvolver a sua palestra de acordo, né? Então, vamos então agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de podermos estar nessa casa bem bonita, que nosso irmão Manuel Francisco da Luz, nosso guia entrou, que essa prece possa envolver todos nós, os nossos irmãos, os nossos parentes, as pessoas que estão junto conosco nos nossos locais de trabalho, e que eles possam também ser envolvidos por essa prece. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos irmãos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, irmão Francisco da Luz, nosso guia e mentor, nós estamos todos abertos ao trabalho de palestra da noite de hoje. Fica à vontade do irmão, cadê o senhor? Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre possa chegar ao coração de todos nessa noite. E o questionamento que a gente faz essa noite é: será que estamos a caminho da luz mesmo? Por tudo que a gente está passando todos os dias, pela TV que a gente vive, todo o desastre que a gente vê toda hora, será que é realmente esse o caminho da luz? O livro A Caminho da Luz, essa obra de Chico Xavier, foi escrita em 1939, é ditado pelo Espírito Emmanuel, e aborda então a evolução espiritual da humanidade desde a formação do planeta Terra até os tempos modernos. É um livro de cabeceira para qualquer espírita, ou para qualquer aspirante ao espírita, como nós somos. A velha questão então ainda nos rodeia: de onde viemos, que somos e para onde vamos? Esse livro explica, mas não basta ler uma vez só. Estou na terceira vez e ainda não entendi, mas me aventurei em contar alguma coisa que eu já tenho entendido dele aqui para nós, então, hoje. E o livro, então, ele é dividido em 4 partes principais, né? A criação da Terra, a criação do planeta, a missão dos espíritos superiores para com o planeta Terra, a história das civilizações e o papel do cristianismo, que nos fez acreditar muito em Jesus e nas religiões em si. O Emmanuel então começa descrevendo a criação do planeta Terra, explicando que a formação do nosso mundo foi um processo longo e complexo. Bilhões de anos nós já temos. Então, esse processo foi guiado por espíritos superiores, sob a orientação de Jesus, o espírito designado para ser o governador deste órgão, o planeta Terra. E o objetivo então era preparar um ambiente adequado para o desenvolvimento espiritual de uma humanidade que seria criada posteriormente. Mas como é que foi criado tudo isso? No mundo espiritual existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, do qual Jesus faz parte dessa pleiade de espíritos, que estão incumbidos então de dar a vida aos planetas, para que surjam os seres e os organismos vivos e possam se desenvolver através dos tempos. Essa comunidade de espíritos já estiveram só no planeta Terra por 2 vezes. A primeira vez foi quando decidiram então, foi tomada a decisão de que a Terra deveria começar a ser habitada. Ou seja, eles decidiram que a Terra estava pronta para começar o processo divino de vida e luz. Na segunda vez, decidiram que Jesus viria à Terra para trazer às famílias a lição imortal do Evangelho e a sagrada mensagem de amor e redenção. Mas voltamos à primeira vez, então, que é o começo de tudo. Não dá, obviamente, para explicar em uma palestra de 30 minutos, mas a gente vai, bem resumidamente, trazer para vocês. Foi dado início, então, a esse laboratório de matérias orgânicas, que é o planeta Terra, que foi o planeta Terra desde o início,
Com todas as explosões, os conflitos com a química, com a física, os ajustes de temperaturas que chegavam a quase 2.000 graus naquela época, a Terra era realmente um forno, mas era um forno experimental, como se toda essa matéria que já existia começasse a se desenvolver nesse forno, para que fossem então moldadas as primeiras formas de vida. Chico relata que as descargas elétricas, por exemplo, tinham proporções jamais vistas. Nós não temos nem noção. Os espíritos nos dizem até hoje que a gente não tem nem vocabulário para entender muita coisa que foi construída desde o início. Nós ainda não entendemos, somos muito pequenos ainda, mas estamos a caminho. E a Lua, então, por que foi criada a Lua nesse ínterim de construção de um planeta? Para que precisava construir um orbe, um satélite, que nós chamamos de satélite, né? Ou simplesmente Lua? Se tornou necessário, então, pois ela seria uma âncora de equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que a Terra efetuaria. A Lua precisaria de uma luz polarizada, então, de magnetismo. Ou seja, sem o magnetismo da Lua, muitas coisas na Terra não funcionariam. As marés, os oceanos e coisa e tal. É necessário, então, a criação desse orbe para que a coisa funcione. E para que a reprodução de todas as espécies dos reinos da natureza possam se fazer presente. E a Terra, então, com essa mistura de metais incandescentes, juntamente com os ares frios que vinham dos espaços, começa a se formar uma crosta solidificada. Ou seja, começam a se formar os territórios, terrenos mais sólidos, para que qualquer forma de vida pudesse pisar sem afundar. Com isso, o divino escultor, então, venceu todas essas misturas. Começou a delinear as áreas geológicas do planeta, talhando, então, pouco a pouco, ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, a nossa futura escola, que é a Terra. Escola de muitos aprendizados, a qual vivemos até hoje. Com essa atmosfera, então, organizada, com todas as forças físicas e químicas alinhadas, os primeiros seres vivos puderem começar a eclodir. Os Espíritos contam nessa obra que nós não conseguiríamos enxergar as mãos de Deus arando essa terra, mas que para que a gente entenda melhor, inventaram a palavra natureza. Tudo que vem de Deus, nós, seres humanos, só conseguimos entender com essa palavra, natureza. Ainda não temos vocabulário para entender tudo que foi feito. Ou seja, o amor foi o verbo da criação. E a forma mais perto que nós podemos chegar a entender a Deus será sempre pela natureza. Depois de algum tempo, já com os terrenos mais sólidos e os oceanos a pleno vapor, podia-se então observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra, um elemento gelatinoso e viscoso que pairava sobre a Terra. Com essa massa gelatinosa, então, nascia um elemento chamado protoplasma, matéria viscosa e modeladora, o qual se torna, então, o celeiro das sementes da vida, ou seja, um embrião de todas as formas de vida. É um pouco subjetivo ainda? Sim, é bastante subjetivo, mas é a forma que eles encontraram da gente entender um pouco mais de como foi feito o início de tudo aqui na Terra. Então, com essa semente de vida, lançaram então Jesus na superfície do mundo germe sagrado dos primeiros sinais de vida. Os primeiros habitantes da Terra foram células, amebas, e todas as organizações unicelulares que se multiplicavam vertiginosamente pelos oceanos, e que com o tempo, milhares e milhares de anos, chegam à terra firme. Começam então a se criar outras formas de vida. Do mar para a terra, começam a se criar outras formas de vida. A Terra então passou por várias transições, milênios e milênios, até que se formaram as primeiras formas humanas. E as transições davam certa pausa, como é até hoje, como é a transição que nós estamos passando hoje. Porém, a evolução dos seres nunca se encerrou. E numa dessas transições, observou-se então que a Terra precisava acelerar as suas conquistas. E a gente também vai acelerar, vai fazer uma pausa e acelerar bastante a história, senão a gente não chega lá, né? Então, depois que, sim, já estavam na Terra
Homo erectus, Homo sapiens e toda a transformação que estava acontecendo, foi então que começaram a desembarcar através das reencarnações. Os habitantes que fariam esse planeta, dado o salto do progresso das ciências, das arquiteturas, das religiosidades, dentre outros fatores importantes que conhecemos até hoje. Começaram a chegar então os habitantes de Capela, da grande estrela do cocheiro. Capela, que naquela época era um planeta de provas e expiações e precisava arrumar um mundo de regeneração. Tinha pressa, tal qual o momento que nós estamos vivendo hoje. O momento que a Terra está vivendo hoje era esse mesmo momento que vivia Capela naquela época. Não reencarnavam mais os espíritos que se compraziam dos assassinatos e de todas as coisas ruins. Não cabia mais, porque já estavam chegando a um rumo de uma regeneração. Portanto, o que aconteceu? Jesus designou que aqueles habitantes de Capela, que não se encaixavam mais nos moldes daquele mundo, que seriam o futuro daquele planeta, recomeçariam suas jornadas em um planeta que estava então nos moldes finais do primitivo, do planeta primitivo. Já trabalhando para adentrar no mundo de provas e expiações, mas ainda no primitivo. E esse planeta se chamava Terra. Portanto, vieram todos os habitantes de Capela, aqueles que não se enquadravam mais nos moldes de uma transação planetária. Esses espíritos, que em Capela eram tidos como rebeldes, corruptos, assassinos, infratores, e não conseguiam controlar as suas más inclinações, reencarnariam na Terra, trazendo no subconsciente todo o seu conhecimento do mundo mais adiantado. Jesus então recebeu com muita alegria aqueles sofredores e infelizes que deixaram um mundo parecido com o nosso, nesse momento, para adentrar nesse planeta que outrora passava por um momento de escuridão e transformação primitiva, que era o planeta Terra. Reencarnariam então muito brutos, porém trazendo em seus inconscientes a saudade de um mundo mais livre do qual não souberam aproveitar. Ou seja, saíram de Capela a um mundo que estava promissor para eles, mas que não souberam aproveitar, tendo, obviamente, como lei universal o livre-arbítrio. Sofreram muito com o saudosismo de uma vida que tinha em Capela, mesmo que inconscientes, eles sabiam que ali não era o seu lugar. De tempos em tempos, Jesus enviava à Terra espíritos missionários, moralmente muito mais elevados, para dar alento e mensagem de esperança àqueles que sofriam aqui na Terra. E esses enviados dos infinitos já anunciavam a figura de um Salvador celeste, muito antes do advento de Jesus. Ou seja, Jesus sempre enviava alguém que estava sempre pronto a dar uma boa mensagem. E essas pessoas, elas eram sempre intuídas em dizer que uma hora vinha um Salvador. Portanto, todos os povos esperavam, todos queriam de alguma forma expressar a vinda de um Salvador, o Filho de Deus. Emmanuel descreve a missão dos espíritos superiores que vieram à Terra, esses espíritos que vieram de tempos em tempos. Emmanuel diz que eles vêm de tempos em tempos para ajudar na evolução espiritual do planeta. Portanto, como sempre ouvimos falar, as figuras ditas iluminadas, como Buda, Krishna, Mahatma Gandhi e outros grandes enviados de Jesus, Sócrates foi já claro em Atenas antiga, mas já uma missão maravilhosa que concluiu do início ao fim, também não deixa de ser importante, mais um desses mensageiros que Jesus enviava para nós. Mas esses vêm de tempos em tempos, então, deixar aqui as mensagens que precisamos para continuar lutando aqui na Terra. Esses espíritos, eles têm a tarefa de influenciar e guiar a humanidade através dos tempos, inspirando avanços morais e intelectuais. O livro ainda discute várias civilizações antigas, incluindo Lemúria e Atlântida, são civilizações que já existiram e hoje não existe mais, somente nos livros de história, e seus impactos na evolução espiritual da Terra. Tudo que eles receberam e poderiam estar até hoje. Não vamos aqui, obviamente, entrar em detalhes das civilizações que vieram e se foram.
Esses detalhes encontram, obviamente, nos livros. Emmanuel explica também como esses povos, avançados na época em conhecimento esotérico, contribuíram para o desenvolvimento humano, mas também, com sua decadência moral, levou à sua destruição. Chances sempre foram dadas, basta saber se nós aproveitamos. No livro fala também sobre a civilização egípcia, destacando seu papel crucial na preservação e a transmissão do conhecimento espiritual. Ele menciona que os egípcios tinham uma compreensão profunda da vida após a morte e da reencarnação. Se acreditava muito mais nisso no passado e foi se perdendo ao longo do tempo. O papel dos hebreus também é detalhado com foco na missão espiritual de introduzir o monoteísmo, o fato de acreditarmos em um só Deus, e preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então os hebreus tiveram um papel muito importante nesse lado da história. Algumas figuras como Moisés, os profetas, que foram instrumentos então de importantes revelações espirituais também, estiveram na Terra naquela época e depois muito mais vezes através das encarnações. Chegou o momento então em que a segunda fase do projeto teria que acontecer para dar continuidade na evolução do planeta. Então veio Jesus. E o nascimento de Jesus foi um marco decisivo na história espiritual da humanidade. Jesus é descrito como um espírito superior enviado à Terra para trazer a mensagem do amor, da caridade e da redenção. Com a vinda de Jesus, veio também o desenvolvimento do cristianismo, ainda de forma muito primitiva, mas enfatizando o trabalho dos apóstolos e os primeiros seguidores de Jesus. Vieram então os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos. Assim que se consolidou a religião, começaram então os desafios. E como suas ações foram fundamentais para a disseminação dos ensinamentos de Cristo. O quanto aqueles profetas sofreram para poder dar uma mensagem. Existe até uma série que eu sempre recomendo, The Chosen, quem não assistiu, assista, que é maravilhoso, e ali explica como os profetas conseguiam dar a sua mensagem, ou todo o trabalho que eles passavam para dar a mensagem. Como foi a vida desses profetas? Como foi a vida desses seguidores de Jesus na época? É muito legal, muito importante que vejam. Podemos então dizer que na Idade Média, a vinda de Jesus, o período era de grande turbulência. Mas hoje também não é. Mas também de muito amadurecimento e crescimento espiritual, que também podemos fazer hoje, nesse momento que estamos passando, que é um momento também de muita turbulência, podemos fazer também de crescimento espiritual e amadurecimento, pois todo o temporal é para isso que serve. É para que se surja novamente uma esperança para que a gente possa amadurecer. A Igreja Católica desempenhou um papel fundamental e central na preservação e disseminação da mensagem cristã. Apesar dos seus erros e excessos, todos eles têm. E aí chegou então a época da Renascença e do Iluminismo, época de muita arte, da expressão de arte, quando começaram a surgir as mensagens através das artes, foi na época da Renascença e do Iluminismo. Esses períodos são apresentados como períodos de redescoberta do conhecimento antigo, de grandes avanços intelectuais, filosofia, arte, enfim. No livro, então, destaca como esses movimentos ajudaram a preparar a humanidade para uma nova era de evolução espiritual. Emmanuel também fala sobre os tempos modernos, mencionando os avanços científicos e tecnológicos como oportunidades para a humanidade avançar moralmente e espiritualmente. Ele enfatiza a importância de usar esses conhecimentos para o bem comum e para a evolução moral. Ou seja, nós temos todas as ferramentas que nós precisamos. Portanto, tudo isso aqui que a gente contou até agora faz muito e muito tempo. O que nós evoluímos de lá para cá? Moralmente, cientificamente? Nós temos que sempre evoluir com equidade nesses dois sentidos, mas não é o que está acontecendo. Estamos numa corrida espacial enorme, numa corrida tecnológica muito grande, mas a nossa moral ainda não está no mesmo patamar em que nós estamos evoluindo
tecnologicamente. E precisamos sim começar a pensar nisso. O Brasil, então, na obra, é destacado um país de muita importância na espiritualização da humanidade, sendo um exemplo de paz, de fraternidade e amor. Não parece verdade isso, mas no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus menciona, está lá no livro: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fértil, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Jesus falou isso no livro, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Também recomendo a obra. E se ele falou isso, a gente vai acreditar, porque é Jesus que falou. Mas com tudo isso que a gente está passando no Brasil hoje, como é que eu vou acreditar nessas palavras? Estão roubados não sei quantos celulares por minuto, são roubados não sei quantos carros por minuto, assassinados, homicídios, feminicídios, é tudo isso que a gente ouve quando liga a televisão. E será que realmente, depois de tudo isso, nós somos o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, passando por tudo isso que nós estamos passando? E aí, a gente diz que se não for desse jeito, não é Jesus. Jesus não veio para os fortes, Jesus veio para os doentes. Nós, os doentes. Nós, os fracos. Nós, os alunos que ainda estamos nessa escola, tentando aprender alguma coisa. Ao mesmo tempo que a escola é hospital, porque a gente sofre provas, mas também temos expiações. E é nessa escola que escolhemos aprender a amar e aceitar o caminho que nós estamos percorrendo. Em meio aos desafios, incertezas que marcam essa jornada, o Espiritismo então nos oferece uma mensagem luminosa de esperança e de consolo. Somos todos filhos de Deus, criados por seu amor infinito, e estamos destinados à evolução espiritual. Quer queira, quer não, estamos sim a caminho da luz. O Espiritismo nos ensina que a vida na Terra é uma escola abençoada, onde cada experiência, cada dor, cada alegria são oportunidades para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. A reencarnação, que é um dos pilares principais dessa doutrina, nos revela que temos então inúmeras chances de aprender, corrigir nossos erros, voltar, corrigir de novo, errar, voltar e corrigir de novo. Tal é a lei. Assim, então, nunca estaremos perdidos e sempre podemos recomeçar, guiados pela justiça e misericórdia divina. Nos momentos de sofrimento, lembremos, então, de que nada acontece por acaso. Tudo está na ordem. As dificuldades, as provações são instrumentos para o nosso fortalecimento e para a nossa renovação, principalmente interna daqui para frente. A regeneração não é um buraco que vai se abrir no céu, um portal e vai descer os anjos e vai ficar muito legal. Não. A regeneração tem que acontecer dentro de cada um de nós, para que a gente possa passar por essa dificuldade que estamos passando, que a gente possa transacionar para uma próxima etapa. Nós temos que mudar a nós mesmos. É tudo sobre a guerra interna, a famosa guerra interna. É tudo sobre eu contra eu mesmo. Vamos lutar para que isso se torne eu a favor de mim mesmo. Deus, então, na sua infinita sabedoria, jamais nos dá uma carga maior do que a gente pode suportar. Por isso viemos várias vezes, por isso temos várias chances. Porque se tivéssemos que carregar todo o peso que teríamos que carregar para poder sermos pessoas melhores de uma vez só, não conseguiríamos. Aliás, a gente, quando está lá no departamento de reencarnação, a gente pede para, não, pode colocar essas provas tudo aí para mim que eu vou conseguir bater tudo. Pode vir. Chega aqui a gente não consegue. Porque é pesado, porque é difícil. E isso faz parte da consciência que a gente tem que ter também. A gente também não pode estar carregando tudo sozinho, de uma vez só. Então, por isso a escola, a gente ainda tem que aprender a ter paciência, a gente tem que aprender a ter calma, a ser resiliente, aprender a amar.
que a gente não aprendeu ainda. E ao mesmo tempo que a gente vê todas essas tragédias acontecendo, vemos também grandes exemplos de seres humanos, anônimos, simples, mas colocando para fora aquela semente de amor que já foi plantada em várias e várias reencarnações. Vejam o último exemplo que nós tivemos, as enchentes no Rio Grande do Sul, mas não deu muito tempo para que montassem toda uma estrutura em vários lugares daquela cidade, daquele estado, para atender as pessoas que mais necessitavam. Todos foram atendidos. Todos foram atendidos. Ali no caos, no auge do caos, todos foram atendidos. Por quem? Por nós, seres humanos. Arregaçamos as mangas. Deixamos de lado as críticas. Nós fomos lá e fizemos. Seres humanos. Nós já estamos nos ajudando. Nós já entendemos, sim, que existe amor dentro de nós. A gente só não está ainda conseguindo expressar de uma forma mais clara. Mas essas pessoas notaram que o sofrimento do outro era maior. Guardaram a sua dor, deixaram para chorar depois e atenderam aqueles que estavam precisando mais. Isso é um sinal de que a gente está no caminho da luz, de que a gente está no caminho certo. Nunca estaremos sozinhos, nunca. Os bons espíritos, os nossos mentores espirituais estão sempre ao nosso lado, nosso anjo da guarda. É só chamar, é só mentalizar que ele vem. Ele nunca nos deixa, mas às vezes a gente deixa ele. Mentaliza que ele vem. Creio que o futuro da humanidade é de luz e progresso. Apesar das sombras temporárias que estamos passando, que nos é nada mais do que uma lição e que nós devemos aprender, anotar tudo, para que não precisamos repetir de série. A Terra, essa Terra, nossa amada morada, está se transformando em um mundo de regeneração, onde o amor vai prevalecer sobre o egoísmo e a violência que agora a gente está vendo tudo isso acontecer. Portanto, sigamos então com esperança e confiança, cultivando a fé e a bondade dos nossos corações. E a fé é o que nós precisamos exercitar todos os dias. A fé raciocinada, a fé naquilo que a gente realmente consegue e sabe que vai conseguir chegar até lá. Não adianta eu pedir alguma coisa a Deus ou a Jesus ou a qualquer que seja e colocar nas mãos de Deus. Isso não existe. Não existe mais isso. Não se coloca nada nas mãos de Deus, pois Ele nos deu tudo que a gente precisa para seguir em frente aqui onde a gente está. Inclusive a fé, que a gente exercita ou não. Depende de cada um de nós. Portanto, a fé raciocinada é aquela fé que a gente tem convicção, é aquela fé que ela vem realmente de dentro da gente e dizer assim, não, realmente eu consigo aquilo, eu vou conseguir. E briga, e luta até que consiga. Essa é a fé raciocinada. Não é a fé que eu vou deixar os meus problemas nas mãos de Deus e vou sair por aí. Isso não existe. Fé é aquilo que a gente consegue, acredita, e acredita de coração. Temos a certeza, então, de que apesar de todos os desafios, o caminho da luz é o destino inevitável de todos nós, dessa terra. Agora, cabe a cada um de nós fazer a regeneração dentro de cada um de nós. Esse é realmente a nossa maior missão, é a regeneração interna de cada um. Como é que eu vou me portar saindo daquela porta para fora? Essa é a regeneração. Que a luz, então, do conhecimento do Espírita nos guie e que o amor de Deus nos envolva sempre. É isso que a gente pede. Que os soldados de Ismael, que é o nosso grande chefe aqui no Brasil, que eles consigam estar presentes em todo o caos que está acontecendo no nosso país e no nosso mundo. Eu agradeço a atenção de todos, os bons pensamentos, e que Deus abençoe a todos.